Olá a todos, todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje à tarde, no lançamento do livro da Regina, Eis-me Aqui. Eu sou a Ana Paula, eu integro o Núcleo de Pesquisa e Curadoria da Pinacoteca. Eu queria dizer que é um prazer estar ao lado da Maria, da Júlia, da Regina. Há um ano atrás, mais ou menos, eu estava aqui como público vendo o lançamento do livro da Rosana Paulini e da Lenora de Barros. E nunca imaginei estar aqui desse outro lado, quase um ano depois, estar aqui com vocês e também participar da exposição da Regina, que abre no dia 1º de abril, na Pinacoteca. Todos estão... Todos e todas estão convidados. Vou abrir a conversa para a gente falar um pouquinho sobre o projeto do livro da Regina. Vou fazer uma pequena apresentação de cada uma delas e depois a gente abre para algumas indagações que coloco para a gente falar um pouco a respeito do livro. Regina Parra, mestre em Teoria e Crítica de Arte. Inicialmente estudou teatro e foi assistente de diretor Antunes Filho por 3 anos. A ligação com as artes cênicas, principalmente com a tragédia grega, está presente em seu trabalho. Júlia Morelli, idealizadora do 55SP, um projeto híbrido que comissiona edições de artista e tem como princípio de difundir a arte contemporânea e fomentar novos colecionadores. Maria Lago é designer, editora e fundadora da Família Edições, que pretende interpretar e criar e publicar, através de formatos editoriais, obras de artistas contemporâneos brasileiros. A partir disso, gostaria de colocar algumas questões, a respeito desse projeto, para a gente conversar e abrir para elas dizerem para nós como que foi o desenvolvimento do projeto, como que foi essa criação, como desenvolveu, dentro desse 1 ano de projeto, esse livro lindo que vocês acabaram de colocar aqui para a gente. Eu acho que, pensando dentro dessa estrutura, e não quero fechar muito a respeito, eu coloco em 2 momentos para a gente fazer essa conversa e abro para vocês falarem por um pouco de tempo, 20 minutos cada uma, sobre as suas questões, sobre essa parceria. Eu queria iniciar nesse primeiro bloco, colocando como que foi o encontro de vocês 3, como esse projeto se edificou, e é um processo único, todo projeto, todo livro é um projeto único. Eu queria que vocês colocassem um pouco como que foi esse desenvolvimento, porque eu acredito que é o primeiro livro da Regina, publicado. Então, como que foi esse desenvolvimento para cada uma de vocês? Também gostaria de colocar mais para o final, para vocês colocarem sobre questão da escolha do nome, por que dessa máscara, dessa edição especial que vocês desenvolveram, e também o trabalho dessas escolhas de linguagens que vão aparecendo dentro do livro, como que foi essa escolha, e também colocar para vocês como que foi desenvolver também esse projeto, as 3 estando longe. É isso. Eu abro para a Regina. Obrigada. Bom ver todo mundo aqui. Obrigada, Johanna, Maria, Júlia e Ana. Eu estou trabalhando com a Ana na exposição da Pinacoteca. Ela já fez propaganda, eu vou fazer também, que a gente está trabalhando muito. Então, abre sábado que vem, às 11h, com várias performances, várias coisas. Venham. É muito bom estar aqui lançando esse livro, porque a gente começou...
daqui a pouco eu pergunto a pergunta, mas vou contar um pouquinho. A gente começou a falar do livro em 2019. Lembra, Maria? Faz tempo. E aí foi todo um processo, e a gente lançou, assim, ele veio para o mundo há um ano, durante a feira em Madrid. E aí a gente queria fazer o lançamento em São Paulo, mas a gente não queria fazer só jogar assim, a gente queria fazer um lançamento. E Maria mora na Espanha, eu estava morando fora também, Júlia mora aqui, a gente queria fazer uma coisa que que as três tivessem, que a coisa fosse mais pensada. Aí a gente ameaçou fazer ano passado, mas ia ser uma coisa meio corrida e sem fazer direito. A gente falou, não, vamos fazer direito, e a gente ficou... Já estava namorando Johanna e a Gato Sem Rabo, que a gente ama, e a gente falou, não, é o lugar, vamos fazer, porque tem que ser aqui, aí agora finalmente deu. Então, é uma alegria poder finalmente estar em São Paulo, que é de onde eu sou, lançando esse livro agora aqui e com todo mundo do jeito que tem que ser. Qual que era a primeira pergunta agora? Como que foi o processo do desenvolvimento do livro? Pensando esse caráter único do livro, né? Como que vocês pensaram o título, a máscara? Sim. Primeiro vamos para o livro, são várias coisas. A pessoa começa. Dentro de todas as questões que a Ana Paula colocou, oi, bem-vindas todos. Eu acho que começar pelo encontro é o ponto de partida, tanto do nosso encontro, como o nosso encontro depois com a Júlia, para criar a edição especial, porque foi o ponto de partida da nossa relação e como a gente decidiu começar a criar um livro de artista. Deixo claro também que é um projeto de livro de artista, que não é um catálogo, nem um livro convencional. O livro de artista é um livro-obra, é um livro que é uma obra de arte. Então, isso também é um processo artístico complexo e profundo. Então, te devolvo a palavra, porque eu acho que a questão do encontro é o ponto de começo. Sim, então, eu conheci a Maria em 2019 ou 2018, não lembro. Em Nova York, eu estava fazendo uma residência lá, e conheci a Maria. A Maria tem essa editora, que chama Família, e ela faz só livros de artistas, e são livros super especiais. Não lembro se estava lançando algum, mas ela fez o livro do Dalton, fez da Rosana, fez da Lenora. E, obviamente, eu fiquei encantada pelos livros dela. E a gente começou uma conversa. Nessa primeira conversa, e eu falo muito nós, porque o projeto todo do livro foi muito pensado em parceria com a Maria. Então, eu não tinha ideia de fazer nenhum livro. Quando eu comecei a conversa com a Maria, a gente começou e todas as ideias foram pensadas juntas em todos os sentidos. Então, eu tinha vontade de pensar um livro, e a minha vontade sempre foi como fazer um livro que não fosse... não é para ser um livro sobre os meus trabalhos anteriores, mas que fosse um livro inteiro pensado, que o livro fosse uma ideia, né? Que o livro fosse um trabalho de arte, não uma representação das pinturas. Aí a gente passou por umas ideias, a gente ficou um tempão, não lembro mais as ideias que a gente teve, a gente ficou um tempão indo e vindo com ideia, vem para cá e vem para lá. Eu tinha uma pesquisa na época que passava pelas mulheres que tinham sido diagnosticadas como histéricas na França. Isso foi um começo de pesquisa. Aí depois eu achei isso delicado, porque é sempre delicado, é um assunto que passou pela minha pesquisa, mas eu acho delicado porque é um assunto que você tem que tratar de um jeito que você, para não reforçar uma coisa que já é muito estereotipada e complexa. E eu achei muito delicado. E aí a gente começou a conversar sobre o teatro, sobre as personagens, que é uma coisa que sempre teve no meu trabalho, de maneira mais ou menos intensa, e a gente achou que o livro era um bom formato, pensando que também eu acho que muito do meu trabalho passa pela ideia de tradução, no sentido de traduzir de uma mídia para outra, do texto para o corpo, do corpo para a pintura. E aí, pensando, eu acho que no caso do teatro, você passa do texto da peça teatral, que é livro, no caso específico do livro, para o corpo, do corpo para a pintura, da pintura para a fotografia, e da fotografia volta para o livro. Então, acho que tem uma ideia de tradução e de que volta para o livro, que foi a base do teatro, que me interessava, e a gente começou, acho que daí, né? Pensando... E também é interessante como, de alguma forma, você também trouxe os personagens de teatro como sendo referências de diálogos teus com essas figuras femininas e não abrindo mão da ideia da representação da mulher histérica ou excessivamente dramática. De alguma forma, foi uma reinterpretação ainda desse conceito, mas através dessas personagens
que a partir do momento que a gente começou a escolher, que foi mais você que escolheu as personagens, a gente foi editando juntas, quais que faziam sentido que tivessem dentro do livro, sobretudo em conjunto, né? Que não foi também prescindir daquela pesquisa original. Acho que foi um trabalho transitório que acabou passando por um processo de repensar como continuar representando essas personagens femininas, mas através das personagens de teatro e não dessa pesquisa original, que foi o ponto de partida. E aí a gente se encontrou em Nova York, no teu ateliê naquela época, e você já tinha bastante pensado a narrativa como um formato editorial, que foi interessante, porque apesar de você não ter editado antes disso nenhum livro de artista, que eu volto a insistir que o livro de artista é uma obra em si, e por isso acho que foi interessante, porque você já tinha esse pensamento de passar para o livro o teu trabalho como obra, que não é uma representação da obra, e sim uma obra em si. Você já tinha trazido um trabalho muito pensado editorialmente, que até me surpreendeu, porque aquele primeiro encontro você já tinha tanto personagens como textos que correspondiam aos personagens, e já num formato, numa narrativa editorial. Depois eu te virei de cabeça para baixo e a gente repensou aquilo tudo, mas você já tinha um pensamento numa narrativa editorial, porque a própria pesquisa sobre o teatro vem dessa referência, né? Então, eu acho interessante você poder falar um pouco mais o porquê das personagens de teatro e também o critério para escolher essas determinadas personagens, que são 12. E, na verdade, também sempre insisto que não são retratos das personagens, e sim o teu diálogo com elas e como elas te influenciam na tua própria referência feminina e na tua história como artista e como mulher, né? Sim, então vou mais para o livro. Foi isso que a gente começou e, de fato, quando a Maria voltou lá no ateliê, eu já tinha ideias mais claras, assim, mais pensadas do que seria. Pensei nessa ideia de personagem e achei que ia ser bonito ter um grupo de personagens e pensar... A ideia primeira era ter um livro para cada personagem, isso ser um livrão. Aí, eu vou pegar para mostrar, só porque a Ana perguntou do título. Acho que eu vou mostrar, porque eu gosto de mostrar. Não está mais molhado. A gente pode passar. Então, o que é interessante, a gente pensou tudo juntas, foi um processo, mas o título, eu não lembro se já veio antes ou veio depois. O título é Eis-me Aqui, e ele começa com um travessão, que é para ter essa ideia de fala, de ser alguma coisa que vem de uma personagem falando. E aqui na capa, o que a gente fez também, eu não sei se dá para ver... Mais ou menos, mas dá para ver mais ou menos, mas isso aqui é uma pintura, todas as pinturas do livro e da capa também, eu fui fazendo pensando no livro, então foi todo um processo feito especialmente para o livro. Essa daqui é uma pintura grande que eu fiz pensando na capa, é o teatro que tem lá em Manaus, que é um teatro super de outro tempo, onde tem as óperas, e é uma imagem desse teatro, aqui é o lustre, e aqui são enfim, os camarotes e tudo, para a gente entrar no teatro, para ter um pouco dessa ideia. E aí o título Eis-me Aqui vem... então, eu trabalhei com teatro, gosto muito do teatro, o teatro vem com uma força grande em mim. Quando eu comecei a conversar com a Maria foi final de 2019, eu lembro, foi quando eu mudei para lá, em novembro de 2019. Eu fui assistente do Antunes no começo da minha formação, e foi um período super importante, que eu acho que muita coisa do meu processo ainda vem nesse momento do teatro. E o Antunes faleceu em 2019, em maio. E eu acho que depois que ele faleceu, eu estava lá, então eu não estava aqui, não fiz essa parte meio de ir no enterro, essa coisa toda do velório, mas foi um momento que eu acho que foi importante, porque, enfim, quando eu acho que quando morre, você fica... você retoma tudo o que você viveu com aquela pessoa e como aquilo... E eu acho que também tem uma força quando quando a gente perde alguém, quando alguém morre, que a gente um pouco tenta trazer com mais força aquilo que você viveu. É um pouco uma tentativa de... A pessoa morreu, mas você tenta um pouco não deixar que aquela pessoa morra dentro de você, ou que aquelas memórias, enfim. De alguma maneira, eu revisitei tudo e eu percebi o quanto que o meu processo criativo ainda estava... Muito do meu processo criativo vinha do Antunes, do processo inteiro, assim, desde pesquisa, os livros, as coisas que eu venho, a maneira que eu crio, vem daqui, vem dali. E como muita coisa eu ainda fazia, mas eu ainda não entendia que aquela relação ainda existia. Então, eu resolvi isso com mais clareza.
E esse momento da Maria, então, era um momento que eu já estava tentando deixar mais clara essa relação com o teatro, e é uma coisa que na exposição da Pina a gente está vindo com tudo, assumindo mesmo que não é... Eu acho que quando eu saí do teatro, fui, teoricamente, para as artes plásticas, eu estudava artes cênicas, quando eu passei a estudar artes, naquela época era artes plásticas, agora é artes visuais. Outra geração. Mas eu acho que teve um momento que eu tive que um pouco separar, acho que até para meio falar, não, agora eu não sou mais do teatro, agora eu sou das artes. E que é uma bobagem, porque meu trabalho nunca foi, mesmo as pinturas, nunca foi um trabalho puro de pintura, eu não consigo fazer. Eu acho bonito pensar numa pintura abstrata, mas eu não consigo fazer alguma coisa que vem do nada. Eu sempre preciso de uma série de referências. Muitas dessas referências vêm do universo de teatro, da ideia de personagem, de criação. Enfim, então, só para falar que eu estava muito nesse momento assumindo o teatro. E uma dessas coisas desse passado, com o Antunes, é a tragédia grega, que é o que eu mais gosto do teatro, a parte grega e a tragédia grega. E na tragédia grega, vem daí o título Eis-me Aqui. Então, na tragédia grega, tem uma coisa que acontece que não importa como é uma tragédia, você já sabe que você está indo assistir uma tragédia, então você já sabe que o herói, e que é muito bom porque ele continua sendo herói, vai ter um final trágico. Ou a heroína, né? O herói ou a heroína vai ter um final trágico. Mas o que é importante é que todo mundo sabe, você está indo assistir uma tragédia, todo mundo já sabe da história, não é nenhuma novidade que o Édipo vai matar o pai e casar com a mãe, você já sabe disso, todo mundo sabe. Mas o personagem da tragédia grega tem uma disposição de se apresentar para o destino, sabendo do que o destino é, que é o eis-me aqui. Então, você se apresenta para o destino e honra aquele destino e afirma o seu destino e a sua vida com uma certa honra, mesmo sabendo que ele vai envolver alguma coisa muito pesada. Então, acho que tem esse eis-me aqui, eu acho que é um apresentar-se para a personagem e para as aventuras que essa personagem... Né? Que ela pode trazer, oi? Você mesma se apresentando. E sim, e a gente achou que seria interessante uma coisa de pensar num livro de artista em que eu me apresento por meio de outras personagens que não sou eu. Então é um pouco... E há essa ideia também de pensar que as personagens, elas podem ser... enfim, elas podem ser atravessadas por mim, por outras pessoas, outras leitoras, enfim, eu acho que é um pouco essa ideia. Aí a gente foi para a ideia da escolha das personagens. Foi super difícil, porque a gente podia ter várias escolhas, né? Podia ter 1 milhão de categorias enfim, todas as categorias possíveis. Eu fiquei um pouco presa em como fazer essa categoria, se a gente fazia uma coisa cronológica, se fazia só nacional, só as gregas. E aí eu achei que o melhor jeito de fazer seria fazer de um jeito mais intuitivo, afetivo, no sentido de quais são as personagens que eu ainda penso com emoção quando eu penso, eu lembro das histórias delas e elas ainda me emocionam. Então, quais as personagens que, apesar de alguns textos eu tinha lido há muito tempo atrás, muito tempo mesmo, e como esses textos ainda ecoam em mim. Então, foi muito mais pelo quais as personagens que ecoam em mim com muita força ou que eu gostaria de ter interpretado, quais as personagens que me mexem ainda, apesar de tudo. Então, foi uma escolha afetiva, e depois a gente colocou essas personagens em ordem cronológica na hora de montar o livro. E são personagens de diferentes culturas, de diferentes épocas, e que, de alguma maneira, todas elas têm algo em comum, né? E é por isso que a gente também, afinal, acabou organizando numa ordem cronológica, mas sem revelar os nomes das personagens, até passar por todas elas, e no final tem a lista de onde elas foram extraídas, de que obras e de que época e quem foram os autores. Um pouco criando esse diálogo fluido, emocional, que você tem com as personagens e que elas têm entre elas, e que, de alguma forma, todas se identificam entre si. E por isso a gente também acabou criando as citações, que de alguma forma é uma continuidade para o Eis-me Aqui, né? São as falas de cada um. Eu acho que essa parte também de escolher as falas é interessante mencionar o critério, e por que também a gente decidiu fazer na versão original, que a Regina pintou todas as pinturas, são óleo sobre papel, são todos originais pensados para o livro, tanto as personagens que não são exatamente retratos, como as citações em versão original. E aqui, quando a gente lê essas citações e suas traduções, a gente percebe como todas essas frases podiam estar valendo para todas elas, mesmo elas estando transitando em diferentes culturas e diferentes épocas, né?
E eu acho que isso é a parte do seu critério intuitivo, emocional, que, de alguma forma, todas elas falam algo que tocam você e tocam o teu trabalho, te tocam como mulher e na tua própria história de vida. E eu acho que também pensar como a gente fez a edição da escolha das citações é interessante. E voltando a quando você falou sobre o livro como um livrão para cada personagem, eu acho que foi uma das decisões artístico-editoriais mais interessantes que a gente tomou foi o momento que a gente decidiu extrair os textos de cada uma delas sem reproduzir o texto completo da obra, porque eu acho que isso foi um pulo do gato no momento que a gente, dentro do que foi esse encontro, desse diálogo e da gente chegar num objeto, obra que representasse a mensagem que você queria passar, mas que a gente não perdesse, digamos, a potência e a intenção original das imagens pintadas, como que a gente podia juntar as imagens pintadas com o texto transcrito das obras originais, que originalmente foram encontrados nas suas próprias línguas e foram traduzidos para o inglês e para o português. Para o Fernando. Fernando está aqui, porque eu chamei o nosso tradutor hoje e ele disse que vinha, e eu não conheço ele pessoalmente até hoje. E foi um personagem muito importante, que eu acho que é importante até mencionar. Mas eu estava falando dessa decisão de, em vez de representá-las todas separadamente, com a transcrição completa de cada texto das obras originais de teatro, a partir do momento que a gente decidiu extrair só a fala de cada uma delas, a gente criou um texto novo e a gente criou outra relevância e outro protagonismo para cada uma delas, né? Ao mesmo tempo que a gente também não revela quem é quem nesse momento original, onde você passa cada uma delas e suas citações e a tradução das citações sem saber quem é a personagem. Então, ao mesmo tempo que a gente não fala quem é quem, depois a gente faz dessas personagens as protagonistas de cada uma dessas obras, quando originalmente não é necessariamente assim nos textos originais, né? E eu acho que isso aí é que foi a virada de falar como é que esse livro não vai ser só a representação dessas personagens, e sim vai ser uma nova história contada de todas elas. E como é que você escolheu as citações? Porque agora eu gostaria de rever isso. As citações também, eu acho que tem algumas decisões que eu acho e eu tento manter intuitivas, porque eu acho que é um processo artístico. Então, a citação foi do mesmo jeito como as personagens. Então, o que eu fiz, para contar um pouco do processo e mostrar um pouco do livro mais aqui, então, a gente organizou de maneira cronológica. Então, a gente começa com as gregas e vai até as mais contemporâneas, Nelson Rodrigues e Plínio Marcos. Então, o que eu fiz, por exemplo, aqui a Medeia, que é aquela pintura que a gente até trouxe para cá. A Medeia é uma história terrível, como toda tragédia, mas é uma personagem muito forte. A Medeia, ela, no final da tragédia, ela mata os próprios filhos para se vingar do Jasão, que era o marido dela. Então, é uma personagem muito complexa, terrível, mas também é uma estrangeira, tinha uma fama de feiticeira, porque ela acessava poderes que as pessoas não entendiam. Então, tem todo esse outro lado que, enfim, não é passado. Eu acho que uma coisa interessante do livro que a gente tentou fazer, e isso aparece no final, a Medeia, claro, ela é a protagonista, mas, por exemplo, no Hamlet, no final a gente faz essa transcrição da peça inteira, mas só com as personagens só com as falas da personagem que a gente fez o retrato. Então, por exemplo, aqui a gente tem como ler a Medeia só pela fala da Medeia. E você consegue entender o que está acontecendo, mas é um exercício interessante de você ler. É um pouco quase como se você estivesse ensaiando o papel da Medeia. Você só lê as suas falas, você consegue captar o que está, mas eu acho que você pega com mais força o que está se passando por essa personagem, onde que ela omite, onde que ela vem, você vê um pouco dessa curva. E o que eu fiz, a Maria perguntou para as falas, eu fiz isso. Então, isso aqui foi um pouco também do processo. Por exemplo, no caso da Ofélia, a gente fez só as falas de Ofélia. Então, você tem uma versão do Hamlet que não tem Hamlet, é só a Ofélia. Então, eu li a peça toda só pelas falas da Medeia, e aí algumas dessas falas vêm com mais violência. E é inacreditável, porque é um texto de de 4 séculos antes de Cristo, e isso ainda bate com a gente assim de um jeito muito a gente se identifica com algumas muito coisas, forte, né? Então, e eu acho que especialmente as gregas, elas têm uma força
que vem com uma violência. Então, o que eu fazia, eu lia a peça, e de cada peça vinha alguma fala que vinha com muita força, e eu anotava isso. Aí de cada peça inteira tinha umas 3 falas, e depois editava. Então, por exemplo, no caso da Medea, a fala, então vem a pintura, né, que é essa daqui, que é aquela que está ali, é a mesma. E antes da pintura, a gente sempre começa com a fala, que é um pouco para dar essa ideia. E a fala vem sempre no idioma original, que é o grego, nesse caso. E essa fala da Medea é não fraquejes. E que é bem o momento em que ela está prestes a matar os próprios filhos. E ela não quer matar os próprios filhos, ela não é uma mulher louca, ela não está fora de si, mas é uma decisão, e é um pouco dessa vontade de ter essa coragem de fazer isso. Então, um pouco do não fraquejo, ela está prestes a fazer isso. A seguinte é a Hécuba, também outra personagem da tragédia grega. A Hécuba é a rainha de Troia, depois que eles perderam a guerra. Então, a Hécuba, ela começa a peça como a grande fracassada, e já sabendo que ela vai ser morta, que a filha vai ser sacrificada, vai ser morta, estuprada, já sabendo de todos os terrores. E a fala dela é: levante do chão, levanta do pescoço. A tradução está no verso. Levanta. Tem tradução no verso. Levanta do chão duro. Aqui está escrito. Levanta do chão duro essa cabeça infortunada, apruma teu pescoço. Então tem um pouco dessa ideia do eis-me aqui. Ela já sabe o que vai acontecer, e ela está falando isso para as outras troianas. Então esse é o começo das troianas. E ela é a líder. E essa pintura, Ana, está aqui? Não. Está aí? Saiu? Eu usei um trabalho da Ana para fazer essa pintura. É uma curiosidade. Da Ana Mazei, é uma peça da Ana Mazei, porque estava no meu ateliê, eu achei que cabia. Mas não é esse o uso da escultura, mas eu usei a escultura dela como um aparato. Mas que fazia parte sentido. do seu processo nesse momento também, essa investigação. Né? Então, a escultura estava lá e eu acabei usando. Tem uma citação Ana Mazei. E por aí vai. Então, cada personagem tem uma fala, e a fala vem com a imagem, é um pouco simultâneo. A imagem não é muito pensada. Será que eu falo da criação? Estou falando muito? Vamos passar. É porque a gente começou falando do encontro e realmente ficou um pouco complicado de... Desculpa, mas é difícil falar só uma de uma vez só, porque, afinal de contas, é um processo de criação conjunta, então acho difícil cortar a fala para cada uma. Mas, durante o processo de criação do livro, para introduzir a nossa maravilhosa Júlia aqui presente, que entrou como colaboradora na criação e na produção da edição especial. Enquanto a gente estava fazendo o livro, Regina e eu participei de uma feira em Lisboa de trabalhos em papel, e conheci a Júlia, que já acompanhava o trabalho da família, já tinha, inclusive, trabalhado com a Regina em outra edição de artista. E a Júlia tem um projeto que é a 55SP, que a gente apresentou antes, que é de edições de artista. E aí, como com a Regina e com outros artistas, é muito emotivo também o encontro. Eu acho que tem uma coisa de sinergia, de momento, de vontade de trabalhar juntas. As pessoas sempre perguntam: como é que você escolhe os artistas? Acontece, os encontros acontecem. Às vezes o timing não é aquele para criar o livro, mas a gente acaba conseguindo dar continuidade quando o desejo é real e a ideia já está em andamento, né? Às vezes a gente se encontrou depois. Teve o período da pandemia no meio, e a gente teve que retomar o livro depois, e aí fazia muito mais sentido, tinha muito mais força, porque a gente já tinha refletido sobre uma série de assuntos que já estavam no processo criativo, mas que ganharam outra força e outro lugar quando a gente se reencontrou e decidiu retomar o projeto. Então, acho que isso é interessante também sempre falar, quando o timing do encontro acontece, mas não o timing da criação e da produção, às vezes isso traz muita riqueza na nossa troca. E foi o que aconteceu com o encontro com a Júlia, porque a gente realmente fez match, assim, vamos fazer alguma coisa juntas, vamos criar algo juntas. O mesmo processo, né, das duas fazerem um trabalho independente, né, diferente, as duas fazendo. A Maria estava numa feira, estava sozinha, fazendo tudo, vendendo. E aí, quando a gente começou a conversa... Você tinha participado dessa feira naquela mesma mesa no ano anterior. Exatamente, eu estava exatamente no mesmo lugar que ela estava um ano antes, uma feira em Lisboa, de publicação. Já tinha esse contato com a Rê, né, que a gente tinha feito uma edição anterior. E aí começou a
a história depois. Eu deixo para falar do processo da máscara no final, depois que a Maria contar um pouco mais aí do livro. Eu estava contando de como o encontro aconteceu e como a gente, através desse desejo de querer fazer uma coisa juntas, a gente propôs à Regina a ideia de fazer uma edição especial. Naquele momento também fazia sentido, porque você já estava naquela residência em Upstate, fazendo as pesquisas com a máscara, porque, na verdade, a própria edição especial também já veio de uma... Foi 2020. Então, foi parecido, que a gente se encontrou em 21. Você já estava num processo de pesquisar os materiais para a produção da máscara, já tinha uma relação com os personagens de teatro. Então, na verdade, novamente, uma coisa leva a outra e a gente é intencional, é super pensado, absolutamente produzido com a maior qualidade possível, mas vem de um encontro que acontece de uma forma muito orgânica, né? E acho que tem uma coisa especial do que a Maria falou, que é isso, um livro de artista já é uma obra em si, né? Então, a intenção da edição especial é só andar junto com esse livro e tornar o processo, criar novos diálogos, exato. Uma colaboração, porque a família é uma grande família e a gente gosta de trabalhar com artistas diferentes e também com diferentes colaboradores para essas edições especiais. Então, muitas vezes são impressões pensadas em conjunto com impressores artísticos que trabalham com gravura, e dessa vez a gente decidiu fazer uma obra objeto que para nós foi novidade, porque a gente nunca tinha feito um trabalho com uma edição especial que a obra não fosse em papel, ou algo mais aproximado ao formato do livro, ou à caixa do livro. Então, também era um desafio para a família pensar num trabalho que fosse funcionar em diálogo com o livro, mas que, ao mesmo tempo, é um trabalho com material e um formato completamente diferente. Esse trabalho, é a máscara que está aqui, ó. Do papel. E aí, a gente ficou com vontade de fazer algo juntos. Falei, bom, o próximo livro é da Regina Parra. Acho que tem algumas ideias interessantes, até pela pesquisa que a Regina está fazendo agora. Poderia fazer sentido incluir alguns dos processos que ela está desenvolvendo agora para essa ideia da obra da edição especial. E aí a gente sentou para conversar as três, tipo, Regina, o que você acha da gente produzir um trabalho juntas com a Júlia para complementar o livro com uma pequena... Porque o livro já é uma edição muito pequena, são 350 exemplares, dos quais 2/3 em português e 1/3 em inglês. A gente decidiu fazer separado a tradução para justamente não interromper esse fluxo de leitura e de experiência do livro. Então, a edição em inglês vai por um lado, a edição em português vai por outro lado. E como integrar essa ideia de experimentar com um material, uma obra que não tivesse uma relação tão direta com o papel. Aí eu te passo, porque acho interessante você falar um pouco também de como, depois do nosso diálogo, a gente começou a pensar em fazer uma obra que... Me confundi agora já, desculpa, porque você olhou para ela, olhou para mim, e agora eu não sei. Fala você. Não, eu acho que é legal a Rê falar mesmo sobre a escolha da Maynard, que é a máscara, porque foi uma escolha muito bonita, depois de ter todas essas 12 personagens tão fortes, ela chegar na máscara, que acho que ela é realmente a melhor pessoa para contar da escolha e do processo. Então, a gente começou a pensar nessa edição. Eu não queria fazer uma edição que fosse... Eu acho que as imagens das pinturas já estão aqui. Eu não queria que fosse mais... vamos fazer uma lito da pintura. Acho que seria mais do mesmo. Acho que o que tem de imagem, de personagem está aqui, o texto está aqui. E aí eu comecei a pensar o que poderia, de alguma maneira, conversar com isso sem ser isso. E nesse momento, a Maria falou, eu estava numa residência, que é uma residência bem relacionada ao teatro, que é uma residência em Watermill, que é o Watermill Center, que foi fundada pelo Robert Wilson, que é um mega diretor de teatro. Estava num lugar inacreditável, pesquisando tudo de teatro. Meu ateliê era um palco, era a sala de ensaio dele. E eu estava imersa nisso, e uma das coisas que eu estava fazendo eram experiências com látex. E eu estava justamente experimentando algumas máscaras com látex. Ele tem lá em Watermill, além da... Será que a gente passa para as pessoas verem? Além de toda a biblioteca dele, você pode pesquisar o acervo dele. Ele tem uma coleção incrível de máscaras e de obras do mundo inteiro. E eu estava pesquisando isso e estava tentando fazer algumas experiências com látex. E eu tinha meio um protótipo dessa máscara. E eu achei que a ideia da máscara é uma ideia que, obviamente, ia combinar muito com o livro. E o título dessa máscara é o que mais me atrai nessa ideia de máscara. Eu acho que tem uma conversa mais clara com o livro.
eu não sei nem falar, Mainad? Eu falo Mainad ou Menades, Mainad, é que eu acabei dando esse nome, porque eu já dei muito outro nome. Mainad é a mesma coisa que Bacante, que é a seguidora do Dionísio. É que eu já tenho um monte de trabalho que chama Bacante, eu dei um outro nome, mas eu tenho dificuldade de falar. É em grego, exatamente, é o original em grego. Bom, e as Bacantes são as seguidoras de Dionísio, e eu sou completamente apaixonada. Estava falando de Dionísio ontem à noite. Eu sou completamente apaixonada por Dionísio. Dionísio é o deus do teatro, do vinho, de todas as coisas boas da vida. E o deus do corpo. E as Bacantes eram essas mulheres que faziam rituais e adoravam Dionísio, e parte desse ritual era você se envolver em uma série de beber o vinho, ir para cima da montanha, e tem uma série de orgias e rituais ligados a essa celebração do corpo. Então, tem um corpo feminino que é extremamente livre e que faz parte dessa espécie quase de transe que elas entravam enquanto elas estavam nesse rito dionisíaco. E uma coisa que, por exemplo, na peça das Bacantes, elas acabam cometendo coisas inesperadas, e muito o que acontece é que, enquanto elas estão nesse ritual de dionisíaco, é um pouco como se elas estivessem vestindo uma máscara. E aí vem, quando a gente pensa na ideia de máscara, isso tem alguns autores que eu gosto bastante que também vão para esse lugar, tipo Bataille, quando você vai para um lugar mais do erotismo, a máscara como uma ideia de libertação e não de aprisionamento. Então, no caso das Bacantes, é um pouco... A partir do momento que elas estão nessa celebração de Dionísio, elas saem de si e elas se tornam bacantes. Então, é como se eu, nesse momento, deixasse de ser Regina e eu me torno bacante. Então, você perde um pouco da tua identidade e você se torna alguma coisa, mas você se torna, na verdade, um pouco dessa ideia da máscara. Você tira a sua personalidade, você perde a sua identidade, e você se abre e você se disponibiliza a fazer coisas que você, de outra maneira, não faria. Então, um pouco dessa ideia de que a máscara vai te libertar ou vai te possibilitar fazer coisas que, talvez, no fundo, sei lá, de maneira mais psicanalítica, você quisesse e não se permitia, e a máscara te permite fazer isso. É um pouco como o carnaval também, né? Né? Aqueles dias, e no carnaval, eu, pelo menos, sinto isso. Quanto mais adereço, quanto mais fantasia, mais livre você se sente. Então, é um pouco dessa ideia da máscara. E, nesse caso, a máscara, então, tem esse título por conta da Bacante, essa ideia de que as Bacantes conseguem essa liberdade tremenda, e aí depois, quando passa o rito, elas voltam um pouco da embriaguez, e elas voltam ao papel delas, e está tudo certo. Então, um pouco dessa liberdade que se consegue através da máscara, e por isso também que ela é de látex, porque ela é mole. A gente fez aquela mini montagem na vitrine um pouco para mostrar como ela se molda, e ela fica muito estranha, e ela trabalha com o tempo, então. Então, a minha, por exemplo, que eu fiz o protótipo, ela vai trabalhando no sol, ela vai ficando cada vez mais estranha. Então, tem um pouco de uma estranheza, quase feiura, e ela é para ser meio estranha mesmo, ela não é uma máscara muito... Oi? Vou mostrar. Mostra. Super. Então, ela tem essa coisa. E ela tem essa textura meio de pele, que também é um pouco aflitiva e boa, assim. Então, eu gosto dela mais estranha, assim, quando ela fica mais um serzinho. Regina, não é uma mini instalação, é uma super instalação da vitrine. Queria te corrigir, ficou incrível. Super instalação lá, né? Não, é disso que ela está falando. Mas você quer falar, Júlia? Não sei quem mais falou agora. Eu acho que é interessante você falar sobre o processo também, de como resolver a produção. Então, aí contando um pouco do processo, né, uma coisa que a Ana perguntou, a gente fez esse processo um tanto à distância. Então, Maria em Madrid, eu aqui, a Rê parte em Nova York. Então, a gente teve alguns encontros aqui. Eu adorei quando ela surgiu com a ideia do látex, que era um material que eu nunca tinha trabalhado, né? Eu faço as edições nos mais diversos formatos. E a gente foi trabalhando, tirando... A gente até falou ontem, eu falei, nossa, a gente tem inúmeros moldes até chegar nela, como foi, né? Então, nessa textura de pele. É uma obra que tem uma característica que ela vai mudar com o passar do tempo. Então, isso é parte do trabalho, né? Foi uma coisa que a repensou. O látex, com o tempo, vai mudar, vai amarelar. Dependendo do formato que você pendurar, ele vai ter um jeito e um molde diferente. E aí, eu acho que também falando do encontro, a gente teve esse lançamento que foi em Madrid, né, que foi super especial, que foi a primeira oportunidade, na verdade, da gente estar as três pessoalmente juntas. Mas a Ana já perguntado do processo, ele foi um processo feito um tanto no final de pandemia e uma muito boa parte à distância, né, também. Mas você trabalhou com a oficina
aqui. Você estava aqui. Super. A gente teve um período da Rê aqui, aí a Rê voltou para Nova York, finalizou a máscara aqui. A gente foi acompanhando o processo, se encontrou todo mundo em Madrid. A Maria com os livros, eu levando as máscaras. Né? A gente apresentou o projeto na Arco, em Madrid, no ano passado. A gente fez um stand em conjunto, em colaboração, 55 SP e Família Editions. E a gente fez uma grande instalação também. Sim, uma grande instalação. Bonita, com as máscaras penduradas na parede do nosso stand. Foi bem impactante até. Acho que foi... E foi uma forma também de mostrar o resultado do nosso diálogo, a gente apresentar aquele projeto, as três juntas em Madrid, numa feira, que nunca é o formato ideal de apresentar o trabalho na sua pureza, mas foi uma oportunidade interessante. Até, e eu acho que dali para cá, que eu estava conversando com elas antes da gente fazer a apresentação, a gente começou a também perceber o projeto de outra maneira, e acho que é bacana a gente fazer essa fala hoje, um ano depois, porque temos todas outra percepção sobre o projeto e houve um amadurecimento de compreensão também desse conjunto de obra e como também a obra se transformou em obra independente depois para a Regina, porque foram pinturas criadas para o livro, mas que hoje já são autônomas como trabalho e já ganharam outros lugares e já viajaram o mundo e já estão expostas em outro formato, de outra maneira. Então, isso também é interessante do processo da criação do livro de artista, em como a obra vai e vem para o artista, né? Como pode ser o ponto de partida para uma pesquisa, para a produção da obra original, para a transformação do livro, e aquilo depois ganha outra vida. E hoje, para você, também, essa pesquisa e essas pinturas podem ter outra perspectiva, né? Assim, a tua relação com essa obra hoje é diferente do que naquele momento que você estava pensando para o livro, imagino. E eu acho que também tem uma coisa, né? Você falou, a gente não está mostrando, né? A gente acabou lançando na feira, que não é o lugar ideal, mas eu acho que tanto o livro quanto a edição tem esse lugar de não estar só, né, num espaço expositivo de galeria, ou às vezes da instituição. Então, para mim, essa oportunidade de estar na Gato Sem Rabo, com a edição, na livraria, mostrar aqui, conversar dessa forma, pegar a máscara na mão, poder mostrar, poder conversar, também é muito importante. É uma outra, quando, né, a Ana, mas mais próximo mesmo, né, para fomentar e dialogar mesmo. Olha, e a máscara, o ideal não é ela passar em tantas mãos assim pelo material, mas a gente vai pendurar ela aqui. Deixa eu passar? Então liberou, ó. Liberou, vai passar, porque tem uma coisa muito legal da textura mesmo. Bora. Eu acho uma coisa muito interessante do projeto e que também é muito coloca dois pontos muito bonitos do processo da Regina, que coincide com o processo também da exposição, né? Porque o projeto do livro vai coincidir com o processo da exposição, mas são pontos diferentes, questões diferentes, mesmo eles se interseccionando, né? E acho muito bonito também a produção desse livro acontecer com uma união, não só de uma sinergia que aconteceu, de encontros, mas diferentes entradas, diferentes conhecimentos para esse desenvolvimento desse conceito, porque é uma peça também conceito, né? E também o desenvolvimento das máscaras. Eu fico muito assim, cheia de ouvir, assim, porque é muito gostoso ouvir cada uma de vocês falando sobre essa união. E também acho que foi uma coisa importante que aconteceu, porque coincide muito com o momento pandêmico. Eu acho que também foi um momento muito possibilidade de tirar seu pensamento do que estava acontecendo no mundo para esse projeto, né? A gente vai abrir para perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Oi, gente, tudo bom? Boa tarde. Queria perguntar, enfim, sobre a cor do livro. Qual foi o processo de escolha? Por que a cor vermelha e essas cores mais terrosas também, que eu acho interessante falar. Enfim, sobre essas mulheres que também estão dando sangue, de certa forma. Assim. Aí eu queria saber de você sobre o processo de escolha das cores. Tá. Eu acho que esse tom ele apareceu com mais força na última exposição que eu fiz aqui em São Paulo, em 2019, já tinha um pouco.
Eu acho que tem pelo menos duas coisas que estão me levando. E agora na Pinacoteca está um vermelho louco. Tá até assim, eu acho que vai ser o grande finale. Depois disso eu não vou nem aguentar mais esse tom. Então agora eu estou tipo assim, vai, abraça. Então começou em 2019, começou muito de uma outra coisa que eu adoro, tem a ver com esse amor profundo pelos gregos e romanos, que é Pompeia. Então, Pompeia, você tem a Vila dos Mistérios, e você tem aqueles afrescos, e os afrescos são muito naquele tom de vermelho, que é um vermelho maluco, que como é afresco, é pigmento, a gente não consegue chegar, mas eu tento. E aí vira uma obsessão de chegar naquela intensidade de vermelho. Então, vem muito disso, desses afrescos que eu amo de paixão. E, assumidamente, em 2019, essa exposição que eu fiz aqui tinha uma referência. Agora, na Pinacoteca, tem mais referência ainda a esses afrescos e a Pompeia. Então, isso vem com mais força. E tem isso do vermelho que, para mim... Eu estava pensando nisso ontem. Eu estava falando dele, eu estava pensando nisso. Falei, tem esse vermelho e vem e vai. Eu acho que o vermelho, para mim, é a cor que mais... Quando eu penso em... Eu tenho... Cada vez mais no meu trabalho, acho que tem uma coisa de corpo muito forte. Eu acho que o vermelho é uma cor que para mim, é uma cor do corpo, assim, que é a cor da carne, né? Do corpo, quando eu penso corpo, penso carne. E o subtítulo da exposição da Pina super fazendo propaganda. A exposição chama Pagã, e o subtítulo é Por uma Sabedoria da Carne. Então, tem essa vontade de carne. E carne, eu acho que é esse vermelho, é meio vísceras. Ou quando a gente pensa... Eu gosto também, algumas das figuras que eu estou fazendo agora, a pele é meio vermelha. Então, que é uma coisa meio inflamada. Eu gosto da ideia também do inflamado. Então, acho que o vermelho é uma coisa que está quente, é febril, é inflamado, ou é dentro. É uma coisa mais... definitivamente quente, né? Quando a gente morre, a gente fica cinza. Então, eu estou pensando... eu gosto disso. Acho que é uma necessidade que veio. Então, é Pompeia e carne. Foi bem difícil conseguir reproduzir as cores na impressão do livro. É terrível, que é uma mistura terrível. É um pigmento difícil. Mais alguém com alguma pergunta? Não? Vamos deixar um lá. Bem, boa tarde. Queria dizer que o trabalho é incrível, é muito bacana também ouvir vocês e fica muito interessante também isso. E queria saber a máscara, você falou que tem um molde, mas é de alguém, como que ela foi criada? Queria que você falasse um pouco disso. Ela tem um molde, teve uma vontade inicial de ser meio pelo meu próprio rosto, mas aí eu achei que não era a ideia, porque daí eu ia fazer uma coisa bem egocêntrica, que ia ser fazer uma máscara do meu próprio rosto, para todo mundo usar. E também iria contra a ideia da máscara, que é uma máscara para ser neutra e para que ela seja esse lugar da bacante. Então, assim, tem uma coisa que é meio tentador quando você vai fazer máscara, vou fazer o meu próprio rosto. Então, começou disso, não. Aí, no final, o molde que eu usei foi uma adaptação de um molde neutro. Aí eu fui atrás de molde neutro, que era uma cabeça de isopor neutra do Mercado Livre, que é uma coisa mais... Eu tentei pegar uma que não fosse completamente... uma que fosse mais neutra, e aí, em cima disso, eu fiz alguns cortes, porque também o neutro não é exatamente neutro, né? Então, eu comecei a fazer algumas coisas. Ela tinha um nariz muito narizinho e uma boca, obviamente, né? Era um manequim de isopor, de cabeça de isopor de peruca, mas ela tinha um narizinho e um bocão. Aí eu comecei meio deixá-la um pouco mais humana, deixei o nariz um pouco com estilete mesmo. Só fui fazendo uma coisa um pouco mais assim, mas já sabendo, já sabendo que no látex ela ia ficar mais deformadinha, mas veio de um molde neutro e tinha uma vontade de usar o isopor em o molde de isopor grosso, que não sei se dá para ver, mas aí a vontade é que no látex, de alguma maneira, traduzisse isso que a gente vê, que parece um pouco uma escama, uma pele de cobra, é o poro do isopor, então, para ter um pouco de poro. Mas era neutra, só meio mexi no nariz e na boca, e talvez bochecha. Eu tirei o... Como é que eles falam? A harmonização. Eu desarmonizei o manequim para ficar um pouco mais gente. Mas é para ser X, não tem uma pessoa.
Oi, boa tarde. Eu queria saber como é que foi, enfim, para vocês. A Maria, por exemplo, já está mais acostumada, mas, enfim, no caso da Regina, como é que foi esse processo de fazer esse livro? Tudo bem que era o seu segundo, né? Livro de artista. Primeiro? Perdão, mil desculpas, eu tinha entendido que era o segundo. Porque a gente ouve muito, né, de autores, assim, de ficção, geralmente, o quão difícil, né, o quão extenuante e árduo é fazer um livro, enfim, escrever, sentar todo dia. E, no caso, o livro de artista é um processo completamente diferente. Eu queria saber, enfim, se isso pessoalmente trazia mais prazer ou se isso, tipo, sei lá, também era uma coisa árdua e tudo. Enfim, queria saber, enfim, no pessoal, como é que é esse processo. Boa pergunta. Olha, honestamente, foi assim, a parte árdua e também prazerosa, sempre para mim é a pintura. Então, assim, é um processo paradoxal, porque te toma tudo e te dá tudo ao mesmo tempo. Todo o processo é muito intenso, o processo de pintura. Então, esse é um processo que é difícil e foi difícil igual, assim, no sentido porque as pinturas, elas partem de mini performances que eu faço comigo mesma, depois escolhe, depois vai. Todo o processo é muito corporal também e é intenso. Então, essa parte, e é sempre um processo difícil. Então, acho que isso seria, se eu fosse autora e estivesse escrevendo, acho que essa seria a dificuldade. Mas, no caso do livro, na verdade, foi mais prazeroso do que um processo normal, eu acho, de pintura, porque eu tinha a Maria e depois eu tinha a Júlia. E isso não, de verdade, isso é a coisa que eu mais gosto. E agora, para a Pina, a gente tem quantas páginas de colaboradores? Eu tenho páginas de colaboradores, porque uma coisa que e não é a primeira vez que eu faço colaboração, mas uma coisa que eu gosto muito de colaborar e de trabalhar junto e com pessoas que você confia, é que você confia. E aí a gente está junto. Então, assim, literalmente, metade do peso e da alegria, entendeu? E isso é muito bom, porque aí eu e a Maria, toda decisão era junta. Desde as frases, passava com ela, e essa, e essa. Estou pensando em fazer esse corte para a pintura. Faço mais aqui. E eu comecei uma coisa que a gente não falou que é interessante. Quando eu comecei a trabalhar as pinturas, as primeiras pinturas eram desse tamanho aqui, tá vendo? Que é exatamente o tamanho que foi reproduzido no livro. Então, minha ideia inicial era fazer todas assim, e aí, na minha cabeça, idealmente, a gente ia ter 12 mini pinturas e 12 mini textos que iam ficar lindos em algum momento, se eu quisesse mostrar todas as juntas, ia ser exatamente no tamanho do livro. Mas acontece que esse tamanho funciona para algumas imagens, mas para outras é terrível, porque tem pinturas que elas precisam ser maior, assim. Então, chegou uma hora que eu comecei a fazer uma, eu falei que ela precisa ser maior. E aí terminou que uma mais para o final, ela tem, acho que 2,30 por 1,40, a Fedra, que ela precisava ser grande. Não precisava, não dava para ela ser desse tamanho, ia ser uma violência que eu ia fazer com a personagem. Aí tem uma coisa que meio que a personagem foi pedindo. Essa daqui é a personagem Nora, que é da Casa de Bonecas do Ibsen. Então, é a Casa de Bonecas, o apelido dela é Minha Cotovia, então ela é toda meio assim, tá vendo? Tanto que ela é meio, ela tem que ser acuada e pequena, contida, ela é sufocada, encurralada. Agora, as outras personagens, elas precisam crescer, e aí é uma coisa que eu tinha que respeitar. Mas, enfim, isso são decisões que, por exemplo, eu fiquei na maior crise. Se eu estivesse sozinha, eu ia ficar, o que eu faço? Aí tem a Maria fala, vai, eu falo, maravilhoso. Então, você ter alguém, depois a Ju também, na hora de fazer a máscara, faço assim, faço assado, eu quero mudar esse nariz, muda. Você ter alguém no processo é sensacional, a melhor coisa do mundo. Não, ter alguém para dividir é a melhor coisa. Eu acho uma tristeza que nas artes a gente é tão sozinho, assim. É muita solidão. E muita decisão sozinha, sofrimento. Quanto mais a gente divide, o Bruno é meu colaborador, ó. Alegria também, faço coisa com ele, tudo. Tudo quando tem alguém para dividir é tão melhor, tão mais feliz. E aí, quando o trabalho surge, a alegria é compartilhada também. A alegria compartilhada fica melhor, assim. Não é uma coisa só, você fez a pintura, é muito melhor. Então, eu acho ótimo. Oi? Tem muito egotrip, tem. Mas, só para acrescentar o que a Regina está falando, o que eu acho que é bonito do processo de troca do livro de artista é que, na verdade, o livro proporciona um espaço de criação para o artista. Então, o editor tem que fazer uns cortes e tomar decisões, e às vezes decisões duras, mas a intenção é proporcionar um espaço livre para a criação do artista e da artista. Quer dizer, a ideia é que seja, de fato, um processo prazeroso. Muitas vezes a gente tem prazos que
se transformam em prazos mais apertados, e aí realmente há uma pressão maior de produção, porque, de repente, tem uma data que é a data adequada para lançar o livro, mas a ideia é proporcionar esse formato editorial, tanto que a gente faz cada livro diferente um do outro, são totalmente diferentes os livros da família, como um espaço a mais de criação para os artistas. Então, a ideia é elevar a obra e não cortar. Então, a ideia é dar asas aos artistas para que possam criar em cima desse formato. É claro que depois, justamente, no meu trabalho de diálogo com os artistas, a gente vai recortando e vai definindo coisas que são factíveis. Eu acho que a gente sempre começa de uma ideia muito aberta e muito livre, e que, às vezes, em função também dos custos e da possibilidade de transporte, uma série de detalhes depois de transformar essas ideias num objeto e que esse objeto depois seja, né, vendável e que possa se transportar e que possa chegar às pessoas, a gente tem que ir fazendo esses recortes. Mas, originalmente, é de fato oferecer esse espaço de criação como mais um meio de criação para os artistas, que, sem recortar. E depois, realmente, surgem algumas pressões. Vamos lançar na Arco. Aí virou pauleira. Ela realmente penou, porque teve que pintar rápido para reproduzir, para a gente conseguir lançar naquela data, porque a gente já estava com a Júlia e já era. Então, às vezes, surgem circunstâncias que acabam criando alguma pressão que não é a ideia original, intencional, enfim, de recortar ou de pressionar os artistas e as artistas no processo criativo. Mas tem uma hora que o trabalho de editor é justamente esse recorte. É botar algum limite e tomar decisões que algumas coisas podem entrar, outras não. Isso já dá, isso já não dá. Mas jamais seria dizer para ela falar: você não pode pintar as pinturas no formato que para você são os que fazem sentido e são mais confortáveis. Então, é tipo, tá, a partir desse processo eu estou entendendo que esse formato não funciona mais, tudo bem, então amplia, vai até onde dá para ir. Mas aí tem uma hora que também, tipo, não, tanto não, porque a gente não consegue fazer a foto. Então, é um estica e puxa, mas sempre com muito prazer, realmente, apesar de prazos, às vezes, causarem momentos de tensão, e também os prazos são necessários, porque senão a gente não acaba nunca, porque eu acho que é o tipo de projeto que pode estar sempre em andamento, sempre dá para mudar, sempre dá para fazer melhor, sempre... Bom, como qualquer processo criativo, eu acho, artístico, sempre dá para fazer de outro jeito, a gente demora, né? Acho que é sempre uma decisão difícil dizer está pronto. E acho que também... Para mim, como editora de trabalho direto com os artistas, também é importante o artista também dizer: não, tá bom, Maria, porque às vezes eu também tenho perfeccionismos e detalhes que, de repente, não acabam nunca. Não, essa linha pode ser de outra cor, não, essa encadernação não funcionou, vamos fazer de novo. Então, também, para mim, é um processo constante de aprendizado e de troca super rica, porque eu aprendo não só do trabalho, como também vamos melhorando a família em cada livro que sai, em cada filho que sai, em função dessa troca com os artistas também. Acho que já, se alguém tiver mais alguma pergunta, mas acho que já... temos mais perguntas. É uma pergunta, Regina. Uma pergunta. Essas pinturas, como a última que você falou, a grande, elas vão estar na Pina ou não? Aquela grande vai estar. Aquela grande vai estar, Fedra, exatamente, vai estar na Pinacoteca. É a única que vai estar, porque ela, como eu e a Maria, a gente teve esse processo longo, então eu fiz as pinturas para o livro, e aí o processo da Pina foi começando também meio junto, mas também demorou um pouco para definir, vai rolar a exposição, não vai, E é isso um pouco também, assim, a pintura que vai para a Pinacoteca, que está aqui no livro, como a Fedra, que é um personagem também que eu amo, e na Pina está como a Pagã, que é o nome da exposição, e que eu acho que a Fedra também pode ser pagã. Eu acho que tudo, na verdade, é porque essas personagens, essa ideia da máscara, ela pode ser a Fedra, mas ela podia ser a Medeia, ela pode ser a Pagã, então, e ela funciona bem ali. Então, é a única que vai estar lá, junto com outras. Não vou mostrar. Não vai mostrar o quê no livro? Arranca a página. Mas é a única que vai estar lá. Você tinha uma pergunta? Acho que ela tem uma pergunta aqui. Obrigada. Vou tentar ser bem breve. Regina, o seu trabalho, eu achei bem interessante a publicação do livro, e aí a pergunta um pouco para vocês duas, porque o seu trabalho ele é bem performático, como você já comentou, né? Vai desde aquela performance no espaço público, 7.500, sei lá, passos, que você vai... Eu não sei o título de cor, mas você vai saindo da Catedral da Sé, com uma rádio na mão, até chegar no Brás, né?
enfim, é um registro do seu corpo no espaço. No geral, também, o seu trabalho tem muito a ver com essa ocupação do espaço público ou da performatividade do corpo no espaço. Então, a pergunta um pouco vai nessa direção. Pensando no formato e na linguagem do seu trabalho no geral, como é que foi a escolha da maneira como vai ser contado esse livro, se bem são pinturas? Imagino que o formato e a maneira de leitura tem a ver com essa ampliação, talvez, não sei, foi a sensação que eu tive pegando o livro, tentando levar também a performatividade um pouco na maneira como você utiliza, né, articula o livro. Isso foi uma escolha ou não necessariamente? Tudo foi uma escolha, e aí aqui tudo foi muito mérito da Maria. Isso foi uma coisa... Aí esse momento da colaboração que foi sensacional, porque a gente, enfim, a gente conversa, ela super sabe dos meus interesses e disso tudo que você está falando. Então, assim, tudo foi muito escolhido, desde que tem... tá vendo? Tem uma coisinha meio... tem que ser meio gostosinho de passar a mão, então tem isso tátil, isso daqui, aí tinha essa cor também, que é meio quente... O papel, aí depois a Maria pode falar mais, mas o papel também foi toda uma escolha de como ter um papel que seja meio... nem translúcido, que você vê o que você está atrás, que é uma ideia um pouco de você entrever a imagem, de como... Porque a nossa ideia, a ideia é que assim, o texto e a personagem são uma só, mas como fazer de um jeito que eles fiquem um só, e de ter esse tamanho, que é um tamanho que não é pequeno, mas também a gente não queria que fosse gigante, e as cores, e onde entra o vermelho, onde não entra, isso tudo foi bem pensado pela Maria, que eu acho que é um pouco dessa ideia de como traduzir o que está na pintura ou o que está em outros trabalhos nesse formato. Acho que você vai querer falar mais do que eu. Eu acho interessante só acrescentar sobre as escolhas dos papéis, que eu acho que também criam essa fisicalidade e essa transição. Na parte do papel translúcido, a gente escolheu um papel muito fino para que houvesse realmente uma fusão entre as personagens e, ao mesmo tempo, criasse uma certa delicadeza para essas imagens que são tão potentes e muitas vezes violentas, criar um contraponto entre o material e a representação da obra em si, e a transição desse papel para o papel de texto, que é uma textura completamente diferente, e que a gente escolheu um papel que normalmente, inclusive, é só usado para acabamentos, é um papel italiano caríssimo, aí são as minhas maluquices de produção gráfica, mas que criava essa passagem do que era a representação teatral e física para o textual, que é uma experiência completamente diferente, apesar de ser complementar a primeira parte. São duas partes que se complementam, até porque, como eu falei no começo, a gente ter extraído só os monólogos de cada personagem foi uma forma de criar um texto novo em que todas elas são as protagonistas das suas obras. E a escolha de usar um papel já com uma textura muito mais áspera e com mais corpo foi justamente, talvez, trazer por mais terreno, mais físico, mental, intelectual, o lugar do texto, e essa fluidez e essa transparência da parte das pinturas, mais uma experiência um pouco mais efêmera dentro desse lugar da fantasia, do diálogo com essas personagens. Então, isso é performático também, porque cria uma experiência física e experimental. Esses livros são todos experiência, por isso que também é muito difícil a gente transportar para o mundo digital. Mas e você sente, né, quando você passa do papel clarinho e translúcido para esse papel com mais corpo e mais aspereza, é realmente uma experiência física também, né? Acho que estamos. Última pergunta. Abrimos para uma mais, ou para fechamento. Não temos mais nenhuma pergunta? Ótimo. Então, eu queria agradecer novamente estar aqui com vocês. Foi um prazer e conhecer mais sobre o projeto, conhecer sobre o desenvolvimento do livro. Gostaria de agradecer a todos e todas que estiveram nessa tarde com a gente. Ouvir a Regina, a Maria, a Júlia. E também queria agradecer a Johanna por estar aqui com a gente, por ter nos convidado. E é isso. Então, gente, muito obrigada por hoje. Sábado que vem. não esqueçam, sábado que vem, dia 1º, na Pinacoteca, a partir de meio-dia, não? Não, a partir das... performance, às 11. Meio-dia, todo mundo lá já bonitinho, que vai ser lindo. Outras cervejas. Nossa,